Fala, turma! E aí, tudo tranquilo com vocês? Professor Ivan aqui em mais uma aula. E a aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto de progressões geométricas, tá? Nós iremos falar de soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, eu posso dividir a soma dos termos em progressão geométrica PG finita e PG infinita. Para relembrar, o que é uma progressão geométrica finita? É aquela progressão onde eu conheço o primeiro e o último termo, tá? Eu sei a quantidade de termos que eu tenho na minha progressão. E a progressão geométrica é aquela sequência numérica onde vai existir a diferença entre dois termos consecutivos, que vai ser a multiplicação, o produto do quociente ou razão com o meu termo antecessor, tá? E minha progressão geométrica finita é aquela onde eu não sei onde vai ser o fim, tá? Ela tende ao infinito. E ela é demonstrada de que forma? Aqui, ó, A1, A2, reticências, tá? Mas tem algumas características que a gente vai resolver algumas questões. Para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica finita, nós utilizamos aqui, ó, essa seguinte fórmula, onde eu vou ter a soma de n termos da minha progressão. Então, eu preciso saber quantos termos tem na minha progressão. A1 é meu primeiro termo, Q é meu quociente ou meu razão, e N é meu número de termos, tá? Então, vamos lá. Soma dos termos de uma PG infinita, vamos ter aqui, ó, A1, meu primeiro termo, sobre 1 menos Q, que é minha razão, ou também chamado de quociente. Vamos fazer alguns exercícios? Então, nós temos aí como primeira questão, determine a soma de quem? Dos 10 primeiros termos da PG. Ele deu essa PG, tem reticências, é uma PG infinita. Ah, professor, então vou utilizar a soma dos termos de uma PG infinita. Não. Por quê? Porque ele pediu a soma de quantos termos? Dos 10 primeiros termos. Então, obrigatoriamente, do primeiro ao 10º termo, tem quantos termos? 10. Então, você sabe quantos termos existem ou quantos termos você está querendo somar. Logo, vamos utilizar a fórmula de soma dos termos de uma PG finita, tá? Então, temos lá, ó, Sn vai ser igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 aqui, dividido por Q menos 1. Eu quero calcular quem? S10, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vou botar para cá. S10 vai ser igual. Quem é meu primeiro termo? Tá aqui, 1. Quem é minha razão? Posso pegar aqui, ó, meu quociente, ou também chamado de razão, vai ser Q igual a 2 dividido por A1. É o número dividido pelo seu antecessor, tá? O primeiro termo, 1, minha razão vale 3. Então, 3 elevado a quanto? A 10 menos 1. Dividido por quanto? 3 menos 1. Porque Q vale 3, tá? É a nossa razão. Então, vamos lá. S10 vai ser igual a 1 vezes 3 elevado a décima. É a mesma coisa que aqui, ó. 3 vezes 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 3 3 vezes 3 vezes 3. 2, 4, 6, 8, 10. Foi um a mais, ó. Tira esse, professor. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9, 9 e 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9, 81. E sobrou um 9 aqui, né? 81 vezes 81 vai dar aqui, ó, 6.561 vezes 9. 6.561 vezes 9 vai dar igual a 59.049. Beleza? Aí eu venho aqui, ó, 59.049 menos 1, dividido por quanto? 2. A soma dos 10 primeiros termos dessa PG vai ser igual a 1 vezes 59.049 menos 1, 59.048 dividido por 2. 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número, né? Então, ó, 59.048 dividido por 2
a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão, vamos fazer essa divisão aqui, ó, dividido por 2. 5 dividido por 2, 2 vai 1, baixo 9. 19 dividido por 2 vai dar 9. 9 vezes 2, 18, vai 1, desce o 0. 10 dividido por 2 vai dar 5, 0, baixa o 4. 4 dividido por 2 dá 2, dá 0, baixa o 8. 8 dividido por 2 dá 4, sobra resto 0. Logo, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão vai ser igual a 29.524. Beleza? Então, apesar de termos reticentes aqui, demonstrando uma progressão geométrica infinita, mas ele especifica aqui a quantidade de termos que quer somar. Beleza? Vamos para o segundo. Uma pessoa resolve guardar um dinheiro obedecendo a seguinte progressão geométrica de razão 2. Então, o quociente ou razão vale 2. Considerando que no primeiro mês, então A1, ele vai poupar 50 centavos, qual será o valor poupado no 8º mês e o total guardado nesse período? Então, primeiro a gente tem que calcular o A8. Então, fórmula do termo geral, AN vai ser igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, A8 vai ser igual a A1, que é 50 centavos, vezes Q, que é 2, elevado a 8 menos 1. O 8º termo vai ser igual a 0,5 vezes 2 elevado a sétima. 2 elevado a sétima, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4, 4, e me restou um 2 aqui. 4 vezes 4, 16, vezes 8. Então, eu tenho aqui, ó, 16 vezes 8, dá 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, eu tenho aqui, ó, 128. Então, o meu 8º termo vai ser igual a 0,5 vezes 128. 0,5 vezes 128 é a mesma coisa que a metade de 128. Então, o 8º termo vai ser igual a 64. Já respondemos a primeira pergunta. E agora vamos para a soma dos 8 termos dessa progressão. Então, temos lá, ó, A1 vezes Q elevado a N menos 1, Q menos 1. Então, quem é meu primeiro termo? 0,5. Quem é minha razão? 2. Elevado a quem? A 8. Menos 1. Dividido por quem? 2 menos 1. Tá? Eu tenho aqui, ó, a soma dos 8 termos. Vai ser igual aqui, ó, 0,5. 2 menos 1 aqui dá 1. Agora vamos lá para o parênteses, né? 2 elevado à oitava é a mesma coisa que aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é 2 elevado à sétima, que deu como resultado quanto? 128. Só que aí eu boto 128 vezes mais um 2. Não é a sétima? Agora eu vou botar vezes mais um 2 para ser 2 elevado à oitava. 8 vezes 2, 16 vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. 2 vezes 1, 2. 256 menos 1. Tá? Aí a gente vem aqui, ó. Vou botar aqui igual, tá? Igual a 0,5 vezes 255. Todo e qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, por isso que eu já não vou colocar mais um 1 ali, tá? Então, a soma desses 8 termos, desses 8 primeiros termos dessa progressão geométrica vai ser, ó, meio vezes 255. Então, a metade de 255. Eu tenho aqui, ó, 127,50. Beleza? Então, como resultado, durante
os 8 meses, ele poupou R$ 127,50. Tá? Vamos para a terceira questão. Um tipo de bactéria divide-se em 2 a cada hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Então, ele quer saber a soma de 12 horas, então ele quer saber a soma dos 12 termos dessa progressão. Quem é a razão? Se ela divide-se em duas, então aqui, ó, 2. Quem é o primeiro termo? 1. Porque naquele momento eu tenho uma bactéria, daqui a 1 hora ela se divide-se em 2, mais 1 hora em 4, mais 1 hora em 8 e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho aqui, ó, a soma de n termos da progressão vai ser igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então eu quero somar quem? Os 12 termos dessa progressão. Quem é o primeiro termo? 1. Quem é a minha razão? 2 elevado a quem? 12 menos 1 dividido por 2 menos 1. Aí eu venho aqui, ó, todo e qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. 2 menos 1 dá 1 e todo e qualquer número dividido por 1 dá o próprio número. Então, eu já não vou colocar nem aqui nem aqui, tá? Então, vai ser 2 elevado a 12 menos 1. Então, ó, S12, essa soma vai ser igual. O que é 2 elevado a 12ª? É aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é para facilitar, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Foi até demais. O senhor tá botando 2 demais, pessoal. Aí eu venho aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Aí eu venho agora, ó, 16, 16, 16. 16 vezes 16, 256. 256 vezes 16, 4.096. Então, vem agora, ó, 4.096 menos 1. Na 12ª hora, vai ter 4.095 bactérias. Beleza? Vamos para a quarta questão. Determine a soma dos termos da PG. Agora sim, percebam. Ele dá uma PG o quê? Infinita. Ele fala em algum momento aí que vai ter uma quantidade de termos para ser somado? Não. Ele diz o que aí? A soma dos termos dessa PG. Então, a gente vai usar o quê? Ó? Sn vai ser igual a 1 dividido por 1 sobre a razão. 1 menos a razão. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, quem é a razão? Vamos lá, a razão primeiro. Um termo dividido pelo seu antecessor. Então, aqui, ó, A2 dividido por A1. Eu vou ter aqui, ó, 2 sobre 9 dividido por 2 sobre 3. Divisão de fração. O que é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 3 sobre 2. Eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 9 vezes 2, 18. Eu já tenho uma fração geratriz? Não. Eu posso simplificar? Posso. Eu posso dividir por quem aqui, ó? Por 2. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Já tenho a fração geratriz ou ainda posso simplificar? Posso, dividindo por quanto? Por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Acabamos de encontrar quem? A nossa razão. Beleza? Agora a gente vai lá, ó. Sn vai ser igual. Quem é o primeiro termo? 2 sobre 3. Dividido por 1 menos quem? 1/3. Para a gente resolver esse denominador aqui, o que é que a gente faz? Vou repetir aqui o numerador, tá? A gente vai tirar o MMC. Então, 3, aqui é a mesma coisa que ter o 1. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 sobre 3 vai ser dividido por 4 sobre 3. Como é que a gente faz a divisão de fração?
Da mesma forma, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Se eu dividir o numerador e o denominador por 6, eu vou ter que essa soma desses termos vai ser igual a 1 sobre 6. Beleza? Então, acabamos de encontrar a soma dos termos dessa progressão geométrica. Então, quinta questão, determine a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão aqui. Ó. Então, eu tenho que meu primeiro termo vale 2, tenho que eu quero calcular o meu A6, eu quero calcular a soma dos 6 primeiros termos, e eu preciso de quem? Da minha razão ou quociente, tá? Como é que eu encontro essa razão ou quociente? Qualquer elemento, com exceção do primeiro, dividido pelo seu antecessor. Então, eu tenho aqui, ó, 8 dividido por 2, 4. Então, vamos lá. Sn, a soma dos n termos, vai ser igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. Então, eu quero calcular a soma dos 6 primeiros termos. Eu sei quem é meu primeiro termo, 2. Sei quem é minha razão, que é 4. N é 6, menos 1. Minha razão aqui, ó, 4 menos 1. Agora a gente vai lá, ó. 2 vezes... Quem é 4 elevado a sexta? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, 256. 256 vezes 16, 4.096. Então, eu vou ter aqui, ó, 4.096 menos 1 dividido por 3. Então, essa soma dos 6 termos vai ser, ó, igual a 2 vezes 4.095 dividido por 3. Essa soma vai ser, ó, 4.095 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 9, 18 com 1, 19, vai 1. 2 vezes 0, 0 com 1, dá 1. E 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter, ó, 81, 8.190 dividido por 3. Essa soma aqui vai dar igual, ó, vamos dividir aqui também. 8.190 dividido por 3. Pego 8, 2 dividido por 3 dá 6. 8 menos 6, 2, desce 1. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21, dá 0. Desce o 9. 3 vezes 3 dá 9. 0. Desce o 0 e acrescenta mais um 0 aqui, ó. A soma dos 6 primeiros termos vai dar 2.730. Beleza? Vamos para a última questão. Dê a soma dos termos da seguinte PG. Ó. Ele dá essa PG. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui, ó, é uma PG finita, porque sabemos que tem um fim. Tá? Então, sabemos qual é o nosso último elemento. Mas não sabemos quantos elementos temos nessa nossa progressão geométrica. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa descobrir. Tá? Para a gente descobrir o valor de n, a gente precisa de quê? O primeiro termo, que é 7, precisa da razão, ou também chamado de quociente, que é o Q, que eu calculo da seguinte forma: um termo dividido pelo seu antecessor. Qualquer termo, com exceção do primeiro, dividido pelo seu antecessor. Então, eu pego aqui, ó, A2 dividido por A1. Eu tenho ali, ó, A2 vale 7, e A2 vale 14, e A1 vale 7, tá? Então, minha razão vale 2. Como é que eu vou calcular esse n? Percebam que se eu quero saber a posição do meu último termo, logo eu posso dizer que meu enésimo termo vale 3.584, tá? Então, eu venho aqui, ó, a n vai ser igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Quem é meu enésimo termo? Está ali, 3.584. Quem é meu primeiro termo? 7. Minha razão, 2 elevado a n menos 1. Esse 7 aqui está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ele vai dividir.
Então, 3.584 dividido por 7 vai ser igual a 2 elevado a n menos 1. Essa divisão aqui, 3.584 dividido por 7, vai dar 512. E agora, professor, como é que a gente sai desse ponto aí? Quando eu tenho potências de mesma base em todos os dois lados da igualdade, eu cancelo a base e fico só com os expoentes, tá? Então, vamos fatorar esse 512 para nos dar um número com uma potência na base 2 também. Então, eu venho aqui, ó, 512. Vamos fatorar. O primeiro número primo que eu posso dividir 512 é o 2. Então, ó, 512 dividido por 2, 256. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Tá? Logo, eu entendo que 512 é igual a 2 elevado a nona, tá? Então, eu venho aqui e substituo. 2 elevado a nona vai ser igual a 2 elevado a n menos 1. Como eu tenho potência de mesma base em todos os dois lados da igualdade, eu chego aqui, ó, e fico só com os expoentes. Esse 1 está aqui negativo, eu jogo para o outro lado, ele vai positivo. Logo, n vale 10. Beleza? Então, nessa minha progressão, eu já descobri que eu tenho 10 termos. Então, eu vou somar o quê? Eu quero descobrir a soma dos 10 termos dessa progressão. Que fórmula vamos usar? Sn vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então, eu quero calcular quem? S10. Quem é meu primeiro termo? 7. Quem é minha razão? 2. Quem é n? A gente calculou 10, tá? Menos 1 dividido por 2 menos 1. Então, eu vou ter que a soma dos 10 termos vai ser igual a 7 vezes. Vamos tirar o parêntese, né? Então, 2 menos 1 aqui dá 1, tá? Então, 2 elevado a décima. Percebam aqui, ó, que a gente já fez 2 elevado a nona. Se 2 elevado a nona dá 512, tá? O que é que eu faço aqui, ó? 2 elevado a nona vezes 2 vai dar quanto? 2 elevado a décima. Se eu já sei quanto é 2 elevado a nona, que é 512, então basta eu multiplicar 512 por 2, que vai ser a mesma coisa que 2 elevado a décima. Então, 2 elevado a décima é igual a 1024. Então, eu vou aqui, ó, 1024 menos 1. Então, S10 vai ser igual a 7 vezes 1023. Ah, professor, mas o senhor falou que primeiro faz a multiplicação, sempre dá preferência para a multiplicação. Nesse caso aqui, a adição, ou melhor, a subtração, ela está entre parênteses, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai resolver primeiro os parênteses para depois continuar com as operações. Então, eu vou ter 7 vezes 1023, vamos lá fazer? 1023 vezes 7. 3 vezes 7, 21, vai 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16, vai 1. 7 vezes 0, 0, com 1, 1. E 7 vezes 1, 7. Então, a soma dos 10 termos dessa progressão aritmética é 7.161. Beleza? Então, estudem, se dediquem, o conhecimento está aí para todos, tá? Siga, curta, compartilhe. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer contribuição, pode entrar em contato comigo que eu tento responder o mais rápido possível, beleza? Valeu, turma. Abraço. Fui.